Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 59.998 dólares nesse momento, quase 60 mil dólares, praticamente sem variação nesse momento, olha lá, menos 0,03%, isso não é nada para o Bitcoin. Vamos nesse vídeo analisar gráficos aqui do Bitcoin e do mercado cripto. O Bitcoin que caminha para um fechamento semanal na casa de 9,35%, hoje às 7 da noite, 19 horas de Brasília, a gente vai ter a abertura dos futuros de S&P, do S&P 500 e da Nasdaq. E o Bitcoin vai fechar o candle semanal às 20h59, né? Às 9 horas da noite a gente começa uma nova semana aqui pelo gráfico do TradingView. Então, essas duas últimas horas de negociação podem ser decisivas para quem sabe o Bitcoin fechar lá na região dos 60 mil dólares ou não. Lá, ele está lá nos 60 mil dólares agora, 60.022. E então a gente vai ter bastante atenção com essas últimas horas desta semana de negociação, atentos também como vai abrir o mercado tradicional. Esse fechamento semanal é importante por alguns aspectos. Primeiro que ele mantém o Bitcoin acima da média de 50 semanas, do preço médio do Bitcoin nas últimas 50 semanas, que é essa linha amarela que está ali em 53.964 dólares. O Bitcoin teve duas interações com essa média nessas últimas semanas. A primeira interação lá naquela semana de 5 de agosto, que a gente teve o crash na bolsa do Japão, e na semana passada também, né? Importante o Bitcoin realmente se manter acima desses níveis, já que o próximo nível, olhando médias móveis, preços médios semanais, já vão estar aqui na casa dos 39.277 dólares, né? Então o Bitcoin tem que resistir dentro desses níveis aqui, acima dos 53.900, 54 mil dólares, para que não haja, vamos chamar de risco, tá? De queda até esses níveis aqui. A gente observa também suportes potenciais no meio do caminho, ali na região dos 44, 45 mil dólares, né? Mas quando a gente fala de médias móveis, a gente tem essa lacuna, né? As médias se distanciaram bastante, a média de 200 também está aqui em 39 mil dólares, né? Eu acredito, investidores, que essa tendência de baixa do Bitcoin, essa tendência secundária de baixa, ela não vai durar muito tempo mais. Já faz 6 meses que a gente está nessa tendência de baixa, e a gente não tem uma confirmação dessa tendência pelo volume financeiro. O volume financeiro é esse gráfico que eu liguei aqui embaixo, essas barras aqui embaixo. Tá? Eu opero mercado de risco desde 2016, criptomoedas desde praticamente o último trimestre de 2017. Olhando gráficos e aprendendo sobre o comportamento dos preços. E eu sou um seguidor da teoria de Dow, enfim, existem vários especialistas de mercado que ao longo do tempo desenvolveram estudos que para mim fazem muito sentido, né? E um deles é Charles Dow, que na sua teoria, onde ele analisa movimentos de preço, levando em consideração gráficos e indicadores da análise técnica, olha só o que ele propõe. Isso aqui é uma parada que eu assino embaixo, tá? Na minha experiência aí acompanhando o mercado. As tendências devem ser acompanhadas pelo volume, tá? Essa é uma das premissas de Charles Dow, para ele entender se uma tendência vai ter continuidade ou não, ou se logo ela será revertida. Segundo essa teoria, para que uma tendência seja confirmada, há necessidade de que seja acompanhada pelo aumento consecutivo do volume, atestando o comprometimento do mercado com tal movimento. Assim, em uma tendência de baixa, por exemplo, o normal será um aumento do giro financeiro em função da tendência principal, que é de baixa, revelando, segundo Charles Dow, a real visão do mercado. Ao mesmo tempo, neste caso, o volume deve cair nos repiques de alta, ou seja, o volume precisa confirmar a tendência, tá? Se essa tendência de baixa fosse a representação para o mercado de uma virada de chave para a gente entrar num bear market, segundo essa tese, tá, a gente teria que ver essas barrinhas aqui se apresentando de forma ascendente, certo? A gente teria que ter barrinhas cada vez maiores surgindo com o preço caindo, ok? Preço caindo com as barrinhas subindo. Não é o que a gente está vendo aqui. O volume financeiro não está confirmando essa tendência de baixa. E o que a gente tem aqui é uma confirmação da tendência de alta, que como a gente pode ver aqui, ó, durante todo esse movimento, a gente teve o volume ascendente, como propõe a tese. O volume foi subindo cada vez mais, e aí quando a gente teve a fase corretiva,
que no caso é o repique, como a gente acabou de ler ali no texto, a gente vê volumes descendentes, volumes que vêm caindo. Né? A gente até teve um pico de volume que aconteceu aqui, mas como a gente pode ver, os volumes se apresentando de forma descendente, ou seja, a gente não tem uma confirmação dessa tendência de baixa. Isso aqui é um sinal para a gente de que em breve ela pode ser revertida, tá? Em algum momento. Significa então que quedas não possam acontecer? Não, não é isso. Pode ser que a gente tenha quedas até com volumes cada vez menores se apresentando, o que vai revelar para o mercado apenas a oportunidade de você comprar essa correção, tá? Você acha que o mercado vai reagir assim? Eu não acho. Eu acho que se a gente tiver quedas, o mercado vai morrer de medo e poucos vão comprar, tá? O mercado o mercado tem uma dinâmica que exige coragem do investidor, mas na hora da decisão, brother, poucos querem bater o pênalti. Não é verdade? Poucos querem bater o pênalti. E quando a gente tem quedas e momentos de muita tensão no mercado, poucos querem apertar o botão de compra. É muito mais confortável para o psicológico você comprar quando está subindo, tá? Só que você compra com menos assimetria, você inevitavelmente ganha menos dinheiro, né? E aí, esse foi apenas uma reflexão adicional sobre comportamento. Falando de gráfico aqui, a gente tem o Bitcoin caminhando para ter um fechamento em que ele é colocado novamente acima desses topos de fechamento do ciclo passado, né? Daquela primeira fase de formação de topo do ciclo passado, olha lá. Isso aqui também é importante para o Bitcoin. E a gente também faz uma leitura de que o mercado está enxergando o preço do Bitcoin muito barato quando ele está abaixo de 60 mil dólares. Porque quando a gente vê o preço do BTC abaixo dos 60k, olha lá. O preço do BTC não passa muito tempo. Vou até colocar num gráfico diário aqui. Ó. Olha só. Pode ver. Ele caiu um pouquinho, ele já volta para cima dos 60. Caiu um pouquinho, volta para cima dos 60. Caiu aqui, passou alguns dias, o que para, de repente, um investidor iniciante pode ser, nossa, uma eternidade. Não, isso aqui não é nada, né? Alguns poucos dias, apenas o Bitcoin passou abaixo de 60 mil dólares. Aí aqui também, nas últimas semanas a gente tem tido até uma persistência maior do mercado. Né? O Bitcoin chegou nos 49 mil dólares, mas pode ver que ele, poucos dias depois, ele chegou nos 49 mil dólares no dia 5, quando foi no dia 8 ele já estava... No dia 8 ele já estava ele chegou a fazer uma máxima em 62.700 dólares, ou seja, o Bitcoin de uma maneira muito insistente buscando esses 60k, né? O Bitcoin ali na região dos 55 mil dólares, investidores, apresenta uma assimetria bizarra, tá? Bitcoin dando oportunidade de assimetria de 100% no próximo movimento. O mercado sabe disso, os institucionais sabem disso. Apesar de que, como eu falei, quando tem quedas, uma parte do varejo acaba ficando acuado com medo, os institucionais não, né? Quem movimenta fortemente aí o preço do mercado entende que esse próximo movimento do Bitcoin pode levar ele já para casa dos 100 mil dólares, passar dos 100 mil dólares. E imagine você fazer 100% de valorização em um ativo em um único movimento. Tá? Os institucionais enxergam isso. É isso que eles enxergam quando o Bitcoin cai para 55 mil dólares, ele retorna rapidamente, porque os institucionais estão comprando, eles estão vendo essa assimetria, eles não estão com medo. Eles não estão com medo. Porque para o investidor do varejo, uma assimetria de 100% é muito pouco. Pode ser pouco, né? Para o investidor cripto do varejo. Só que imagina, se você tiver uma bala de 5 milhas. Imagina você fazer 5 milhas, 5 milhões de reais, 1 milhão de dólares. Em um único movimento que tira o Bitcoin de 155 mil e bota lá em 110 mil. Você acha que isso é possível? É totalmente possível e factível, né? E os institucionais sabem disso. E os institucionais não têm pressa. A pressa típica do varejo, né? Do investidor varejista. Não, eles estão comprando aqui nos 55 mil e os caras com certeza vão esperar até o fim do ano que vem para ver o desenrolar dessa história aqui. E se cair mais, eles vão comprar mais, né? Então o Bitcoin, hoje, ele apresenta uma assimetria que para os novos investidores acaba sendo pouca, porque a gente tem altcoins de muito maior risco, isso precisa ser dito, que dão mais assimetria, mas para quem tem bala, brother, é muita assimetria, Bitcoin, muita assimetria. É uma simetria de 100%. E se o Bitcoin... Eu tô falando de uma simetria de 100%, se o Bitcoin for lá em 110, né? Ele indo em 110. Imagina ele batendo 160. Uma simetria de 200%. O cara que botou $1 milhão fez 2 milhões de dólares em uma janela aí de um ano e 3 meses, um ano e meio. Pô, isso pro cara não é nada, entendeu? Pra fazer uma grana dessa magnitude. Então, pra quem tem bastante dinheiro, o Bitcoin tá oferecendo muita assimetria nesses níveis de preço atuais aqui, né?
E muitos de vocês vão encarar dessa forma também. Eu já encaro dessa forma o Bitcoin, com o dinheiro que eu fiz do ciclo passado, que hoje eu busco menos risco, né? E eu levo muito mais a sério o Bitcoin, né? Se bem que no ciclo passado eu consegui uma simetria muito boa no Bitcoin também, porque peguei Bitcoin barato. Na pandemia cheguei a comprar Bitcoin na casa dos $3.000 para vender lá acima de 50, 55 mil dólares. Bitcoin chegou a bater 69 mil dólares, né? Então eu peguei uma simetria muito boa, mas quanto mais dinheiro você tiver, mais você vai olhar para o Bitcoin. E essa galera da grana forte aí olha muito para o BTC. E vou voltar aqui para um time frame semanal, tá? Vou mostrar para vocês alguns indicadores. O índice de força relativa semanal tá lá justamente nos 50 pontos, uma região neutra, né? Apresentando, revelando no indicador o momento atual do mercado de dúvida, né? Neutralidade. E o RSI estocástico, ele está aqui numa zona de sobrevenda ainda, né? Olha só, faz bastante tempo já que ele está se mantendo dentro daqueles níveis ali, certo? Então a gente fica ligado nesses fatores, ou alguns indicadores estão dando sinais interessantes, né? As barrinhas do histograma do MACD no semanal estão se apresentando de forma ascendente, sendo que na última semana a gente tem uma barrinha clarinha aqui, né? Mais clarinha. Quando começa a reversão nas tendências de baixa, a gente começa a ter essas barrinhas mais clarinhas, né? Seria legal a confirmação de mais uma barrinha. Se o Bitcoin fecha na próxima semana com uma barrinha mais clarinha, a gente começa a ter confirmações de que essa reversão pode realmente estar em andamento. Como você que está bem informado deve saber, essa é uma semana muito importante para o Bitcoin aí nesse curto prazo, né? A gente pode de fato ter um direcionamento mais definitivo para o mercado, quem sabe até para esse fim de ano, já que a gente vai ter o início do ciclo de corte de juros acontecendo na quarta-feira. A gente ainda tem aí o mistério de qual será a magnitude desse corte. Se vier um corte mais leve, faço uma leitura de que o mercado pode até responder bem. Depende muito do que o Fed vai falar também, né? Esse fator a gente precisa levar em consideração. O que eles vão falar sobre o corte, né? E aí a gente vai ter que aguardar para ver. Eu acho que até a quarta-feira, investidores, a gente vai ter um mercado bem morno. A galera não vai ficar se arriscando muito até que a gente tenha uma definição, entendeu? A gente tá muito próximo, a gente tá perto dessa fronteira da definição. Então, acredito que a gente vai ter um começo de semana aí talvez um pouco mais leve, né? Volumes financeiros talvez baixos, talvez até pouca volatilidade se nenhum elemento fundamental muito impactante vier à tona, tá? Eu estava vendo aqui que a dominância do Bitcoin caminha para o maior fechamento desde 5 de abril de 2021, quando ela estava em queda, né? A dominância estava caindo naquela oportunidade, olha só. A gente caminha para fechar aqui, então, uma semana de dominância em alta, dominância 1,63 positivo nessa semana. Eu faço uma leitura de que Bitcoin em queda nesse estágio do ciclo pode fazer com que a dominância dispare lá para casa acima dos 60%. Né? A gente vai ter uma potencial resistência aqui dentro desse nível, olha só. Potencial resistência ali na casa dos 60, 62, 63%, né, de dominância. Então o Bitcoin segue então numa trajetória ascendente, revelando ser o ativo de melhor desempenho quando a gente fala a continuidade da tendência desde lá de setembro de 2022, né? No market cap das altcoins com a Ethereum, olha lá o cenário em que nós estamos nos apoiando. Nós nos apoiamos 2 vezes nas últimas semanas na média de 200 semanal, tá? Como a gente pode ver aqui, o mercado já passou por momentos de muito estresse, acima, né? Na verdade, o mercado ele não perdeu, o mercado não perdeu a média de 200, ele não confirmou a perda da média de 200, tá vendo? Ele passou pouco tempo abaixo da média de 200. A média de 200 semanal está sendo uma região de suporte claríssimo aqui pro BTC, tá vendo? Pro BTC não, desculpem, pro mercado de altcoins, né? É justamente onde a gente está apoiado nesse momento, com fundos que foram deixados dentro desse mesmo nível, né? Então a gente monitora, ainda que possa haver a perda dessa média de 200, a gente tem uma nova região de
de suporte aqui mais abaixo. Olha só, vou até duplicar essa linha aqui. Então, que pode ser aqui um ponto de oportunidade máxima, né, nessas próximas semanas aí, caso hajam quedas para o mercado, né. Essa dinâmica vai ter uma influência muito grande desse cara aqui, que é o SP500, né, o principal índice de ações da Bolsa Americana. Na análise de ontem a gente falou desse índice que devolveu a queda quase que na mesma... Devolveu a queda da última semana com uma alta bem expressiva nessa semana aqui, se apoiando em cima de uma média de 20 que continua incursionada para cima. Quando a gente olha o S&P em um time frame diário, a gente consegue até fazer uma leitura já de que o mercado tende a pressionar esses topos novamente. A gente pode ver que o mercado deixou esse topo, ele veio, formou um fundo, foi lá na região de topo de novo, forçou o topo, sofreu uma queda, voltou a ganhar força para ir lá testar novamente essa mesma região aqui. Então, ou seja, a pressão ali no topo está sendo crescente, né? Pressão crescente nesse topo do S&P, e aí para os touros, para quem espera quedas, desculpa, para quem espera altas, o cenário bullish é o S&P romper isso aqui, né? Nessa semana. E romper isso aqui, eu acho que... Nossa, a gente pode ter um movimento explosivo no mercado. Movimento explosivo no mercado cripto, Bitcoin, altcoins, né? Então a gente vai aguardar para ver os desdobramentos. O Bitcoin no time frame diário, olha a situação, ele venceu momentaneamente a média de 50. A média de 100 está aqui em 61.500, né? Acho que uma abertura, olha só, uma abertura positiva do S&P hoje poderia já proporcionar aqui que o Bitcoin viesse testar essa média de 100. Se ele romper a média de 100, ele vai caminhar lá para enfrentar de novo a média de 200 naquela região de topo, né? Essa região de topo aqui. O Bitcoin deixou lá em 65k. Né? Esse seria o cenário bullish aqui para o momento, né? A cautela se dá porque o Bitcoin está numa tendência secundária de baixa, tá vendo? A gente ainda não tem os sinais claros de reversão dessa tendência aqui. A gente precisa ver o Bitcoin formando um pivô de alta no time frame diário, assim, um pivô de alta. Onde ele sobe, deixa um topo, corrige, forma a base de preço, se segura, o mercado dá uma resposta compradora, e aí ele se projeta para cima novamente, rompendo aquele topo que ele deixou. E esse cenário aqui, ó, esse cenário aqui pode vir a se configurar em um pivô de alta, que seria bem positivo a nível gráfico, né, para o BTC. Porque se o BTC sobe aqui e rompe esse topo dos 65k, ele estaria formando o pivô de alta, um pivô de alta amplo, não é aquele pivôzinho de alta pequenininho, assim, é um pivôzinho pequenininho, michuruca, não. Pivô de alta amplo aqui, né, em um momento chave, um momento decisivo no ciclo, com corte de juros acontecendo. Esse aqui seria o cenário bullish. Então fica ligado nesse 65k, porque romper isso aqui é o que pode abrir espaço para realmente um movimento bem legal aí para o Bitcoin, sendo que eu acho que nessa trajetória entre o preço atual, na trajetória entre o preço atual e os 65k, 64k, a gente pode ver altcoins pulando igual a pipoca, né? A gente pode ver uma recuperação bem legal para as altcoins, certo? Várias delas tiveram um desempenho semanal bem legal já, enfim. Essa é a leitura gráfica que a gente faz nos aproximando desse fechamento de semana. Certo, investidores? E amanhã a gente volta com uma nova análise aqui no canal, não só olhando gráficos, olhando fatos, dados, fatores fundamentais e tudo que movimenta o mercado. Eu quero deixar o convite para você que chegou aqui pela primeira vez se inscrever, ativar o sininho de notificações e se juntar aos mais de 25.500 investidores que acompanham o nosso conteúdo. Se você estiver em busca de bons ativos para investir, ativos cripto de alto valor e que terão aí um bom desempenho na continuidade desse ciclo, convido você a conhecer o nosso relatório oficial, o relatório Smart. Você vai encontrar nele 25 criptomoedas muito promissoras para esse ciclo, que já estão, inclusive, entregando bons resultados. E também várias lições, verdadeiras lições de comportamentos, dados, de como você pode se dar bem nesse mercado, certo? Então, convites feitos. Deixa o like se gostou do vídeo, um abração e a gente segue em frente, investidores.